Boa noite, pessoal. Em breve a gente vai começar aqui na Rádio Cultural FM. Por enquanto a gente está só no Facebook. Já, às 20 horas, na Rádio Cultural FM, a gente vai estar ao vivo. Programa Vinha de Luz, terças-feiras às 20 horas. Tema de hoje, Justiça, da Lei de Justiça, Amor e Caridade. A Cultural FM apresenta, a partir de agora, programa Vinha de Luz. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui na Rádio Cultural FM de Torres, mais uma vez com o programa Vinha de Luz. Hoje com a presença aqui dos nossos amigos Lilian Camargo e do Eduardo Burim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer retornar a essa casa mais uma vez como convidado agora. Menos, mas sempre contente de poder contribuir dentro das nossas possibilidades. Uma boa noite a todos, realmente é uma alegria estarmos aqui novamente. Que bom. E hoje o tema, Lilian, qual é? Lei de Justiça. A Lei de Justiça, na verdade, ela está dentro, né, de uma lei tríplice, a gente pode dizer assim, que é a Lei de Justiça, Amor e Caridade. E a gente abordou na semana passada a Lei de Caridade, junto com o Laércio Meirelles, e hoje então a gente está aproveitando essa oportunidade para discutir um pouquinho mais sobre a Lei de Justiça, que é um tema bastante recorrente na nossa sociedade, um tema que volta e meia a gente discute sobre enfoques diferentes, e a gente vai então aproveitar a carona de Allan Kardec, que lá em 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos e nas edições posteriores, estruturou esse tema de uma maneira bastante interessante, né? A justiça espírita, vamos dizer assim, ela inspira uma reflexão um pouquinho mais profunda, além da matéria. E vou pedir para a Lilian já ler a primeira pergunta, por gentileza, aí, dessa lei, e que quem quiser baixar o livro pode entrar no site da Federação Espírita Brasileira e pode fazer o download da obra, o Livro dos Espíritos, né? E na parte terceira ali tem as leis morais que a gente tem abordado de forma sequencial aqui. Como em todas as outras leis que nós estamos trazendo do Livro dos Espíritos, que são as leis naturais, né, Cristiano? A gente percebe que Kardec se preocupa em perguntar se é um conhecimento adquirido ou se está na natureza do ser. Então, essa não é diferente. Kardec perguntou, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E aí, Edu? E aí o Kardec responde que tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Interessante, né, que ele vai demonstrar realmente que a diferença entre a justiça dos homens e a justiça divina existe desde da formação da criação do homem, né, como homem primitivo, do espírito ainda simples e ignorante, até agora, com diferenças que mesmo nós, evoluindo em pensamento, evoluindo em intelecto, nem sempre a justiça que nós consideramos como a justiça correta dentro do ambiente que nós estamos vivendo, ou na atualidade, ou na época em que nós vivemos, não condiz muitas vezes com a justiça divina, né? A nossa ideia de justiça não é a mesma que a ideia que Deus tem de justiça, ou que a nossa consciência se desdobra, principalmente
momento em que nós desencarnamos e retornamos à pátria espiritual. Importante isso, porque a gente começa a ganhar um conceito de que nós temos uma origem divina, né, Eduardo? E isso é um dos grandes pilares bases da doutrina espírita, que mesmo sendo uma doutrina bastante científica, ela nos mostra que nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos herdeiros desse universo gigantesco que está aí para nós desvendarmos. Então, de fato, nós temos a nossa parcela de contribuição na nossa evolução, mas nós temos sementes, vamos dizer assim, né, os germens do processo evolutivo dentro de cada um de nós. Então, nós somos seres incompletos, mas nós somos seres perfectíveis, ou seja, porque nós somos filhos de um Deus perfeito. E essas leis que a gente tem estudado só demonstram isso. Elas estão lá no estado latente, pedindo para serem desenvolvidas, não é isso? E justamente, né, essa origem divina que todos nós temos vem nos trazer a questão seguinte, né, um paradoxo, assim, se todos nós temos origem divina, trazemos dentro de nós a lei de justiça, por que temos noção tão diferente do que é justiça uns dos outros? Por que não é a mesma equivalência do que é justo, o que não é injusto? O que interfere na nossa noção de justiça? Importante, isso é uma boa pergunta. E aí? Que Kardec responde? Os Os espíritos respondem. Interessante a gente lembrar para o pessoal que está assistindo a primeira vez, pelo Facebook e nas páginas da Sociedade Espírita Caminho da Luz Torres, vai ser compartilhado também na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, também de Torres, e no grupo aqui interno, né, do Facebook da nossa sociedade. É importante a gente entender que o Livro dos Espíritos ele é um livro de perguntas e respostas, porque Allan Kardec, evidentemente que como pedagogo, ele queria instrumentalizar os conhecimentos elementares da doutrina, e aí dessa forma ficava mais fácil, né? Ele fazia perguntas aos espíritos superiores, orientado por um grupo de espíritos, e a gente sabe que foi a maior proteção que um espírito recebeu na Terra depois de Jesus, até aquele momento, né? E aí ele faz, então, a organização dessa obra, que inicia com um pouco mais de 500 perguntas, em 1857. Comemoramos agora no dia 18 de abril, 160 anos dessa obra, e após isso a obra é ampliada para 1019 perguntas e respostas, das quais a gente vai tendo um roteiro sistemático para a gente compreender em 4 partes a estrutura dessa obra. E é tão interessante que Allan Kardec ele vem primeiro falar da origem na parte primeira, né? Depois ele vem falar na parte segunda. Eu vou abrir aqui na Kardecpédia, sugiro aí, gente, quem quiser conhecer um pouquinho melhor da obra de Allan Kardec, todas as obras para pesquisa e download na Kardecpédia. Então, assim, ó, no Livro dos Espíritos, que a gente está abordando agora, a parte terceira, que é a das leis morais, na parte quarta, das esperanças e consolações. Então, esses aspectos da doutrina espírita estão muito bem relacionados nessa obra. Por isso que eu fiz esse preâmbulo aqui. Quem já está acompanhando a gente há mais tempo já está a par. Mas a gente tem que lembrar que algumas pessoas estão esperando. Eu não tinha lembrado aqui da segunda parte, que é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, né? Que vai abordar esses temas. Então, assim, gente, vamos continuar um pouquinho mais com Kardec para a gente estruturar a nossa conversa aí. Mas eu vou responder para a Lilian comentar, então, a resposta da pergunta 874. E o Espírito de Verdade responde: é que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Interessante, né? Eu lembrei de uma passagem de Jesus, bastante interessante. Olha só como as leis vão mudando, e o ponto de vista perante as leis também vão se alterando, e se alteraram muito, especialmente a partir da presença de Jesus na Terra. Especialmente, se não fosse Jesus, nós ainda encontraríamos em atraso moral muito grande, capengando, né? Caminhando muito devagar, intelectualmente mais evoluídos, mas moralmente muito atrasados. E a gente lembra, olha, da passagem da mulher adúltera na época. A mulher se adulterava, na realidade ela poderia ter não poderia ter um outro esposo, é claro, né? Não poderia ter um amante, alguma coisa assim, como naturalmente hoje ainda, mas o homem podia.
Quer dizer, o judeu da época, ele podia ter uma outra mulher além do casamento, desde que essa mulher não fosse casada. Assim era a lei, quer dizer, porque senão ele estaria contra um outro homem, mas contra a mulher não tinha problema na época. Olha só como era machista a visão na época. Inclusive, e a mulher que era pega, então, em adultério, claro que prendiam a mulher, como prendem, a gente vê a passagem, não prendem o homem a gente não vê onde ele estava, mas ele adulterou também. E eles prendem a mulher, então, e a mulher, então, passava por um teste da água amarga. Ela tinha que tomar dentro do tempo uma água muito forte. Se ela vomitasse, é porque ela era culpada. Se ela conseguisse engolir aquela água terrível, então ela não era culpada. E aí ela era apedrejada. Então, olha só como a evolução, como vai mudando. E hoje a gente olha uma coisa dantesca, a gente vai ver uma coisa agressiva, que para nós parece absurdo, mas que na época era natural. E possivelmente que nós vivemos naquela época, para nós também era natural na época. Porque se misturava, como diz aqui, as paixões que alteram esse sentimento. Quer dizer, o meio interfere, a cultura interfere, os costumes interferem, todo o ambiente interfere diretamente nas leis e na forma como nós, então, a analisamos. Ainda hoje, a forma como nós analisamos. A gente pode ver muita lei que a gente acha um absurdo. E o outro vai ter uma outra visão perante essa lei e dar várias opiniões, né? Então isso vai se misturando. Então a gente vai vendo que ainda a gente, mesmo possuindo dentro de nós essa lei natural de Deus, da justiça, ainda nós nos encontramos muito distantes da verdadeira lei que deve nos reger, que um dia, possivelmente não, com certeza, irá nos reger, e a gente não vai precisar mais das leis dos homens, porque ela vai se tornar natural no Espírito. Olha que interessante você falar isso justamente na Semana da Mulher, né, Liliana? Amanhã, Dia da Mulher, né? Mas é justamente essa evolução que a gente, às vezes a gente não percebe que houve tanta evolução, né, Eduardo? E ela foi bem significativa já lá no início, porque antes de Moisés, daí nós às vezes nos chocamos com a lei mosaica que dizia olho por olho, dente por dente. Mas antes de Moisés era pior do que isso. Porque se alguém era lesado, por exemplo, se a ovelha de alguém foi roubada e a pessoa roubada soubesse quem foi, ela tinha o direito de ir lá e roubar todas as ovelhas. E se quisesse, ainda podia tirar a vida da família do ladrão. Né? Essa era a justiça vigente, não tinha equivalência do crime cometido com a vingança, porque não era justiça, era vingança. Na época de Moisés, se estipulou a equivalência, né? Olho por olho, dente por dente, ou seja, roubou uma ovelha, devolve outra ovelha. E muitas vezes ainda ficava o sentimento que animava a reparação, era a vingança, não a justiça. E Jesus veio nos trazer a outra visão, né? A visão do perdão, que a justiça é nada mais do que diz a questão 875, né? Respeito aos direitos de cada um. Isso resume a lei de justiça, segundo Jesus, e a lei divina é isso, né? A partir do momento que se respeita o direito do outro, se cumpre toda a justiça no mundo. Então, a mesma coisa, e interessante que o Cris lembrou, de manhã celebramos aí o Dia Mundial da Mulher, e a mulher não pede nada mais, não pede coisas a mais, ela pede apenas que seja respeitado os seus direitos. O que é de direito. O que na maioria das vezes não é respeitado. E ao longo dos tempos ficou-se um entendimento de que a mulher queira ocupar o lugar do homem, e não é isso que a mulher quer, né? A mulher luta para ter os mesmos direitos, mas não ocupar o lugar do homem. Então, às vezes há um equívoco nesse sentido e acontece antagonismo, né, em relação ao sexo masculino, em relação ao feminino, porque acha que a mulher quer tomar o seu lugar. E eu acho que essa luta bem compreendida tem que nos levar a entender isso, né? Que equivalência no salário, se ocupa a mesma função, mas tem funções que
devido à fragilidade feminina, devem mesmo ser ocupadas pelos homens. Por isso tem essa diferença entre os corpos físicos, né? A remuneração do trabalho dentro de casa, Sim. que é dificílimo e pesado, né? Tem mulher já trabalha, é dona de casa. Mas dona de casa, na realidade, com um trabalho muito mais estafante, mais difícil, mais cuidadoso, com mais carinho, com mais tempo de trabalho incessante do que o homem está trazendo. E uma coisa que no trabalho doméstico pouco se fala nisso, é que a mulher que fica só em casa doméstico, ela tem poucas oportunidades de desenvolvimento intelecto, moral e social, porque ela fica meio que confinada no sistema, né? Então, essa talvez seja uma das coisas desfavoráveis assim ao trabalho exclusivamente doméstico da mulher. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem visto, né, uma evolução desse pensamento menos machista, né, conservador. É claro que a gente tem muitos países ainda extremamente fechados, em que a mulher é subjugada ainda. Mesmo dentro do Brasil, algumas regiões também isso ainda acontece. Ainda bem que aqui, eu acho que no Sul, a gente já viu um pouco, pelo menos, dessa evolução, né, as mulheres trabalhando, tendo uma remuneração mais próxima do homem, enfim. Ainda a gente está distante, mas a gente já tem visto, pelo menos, uma evolução. E o que dá para, levando pela visão do ponto de vista da doutrina espírita, o que vai fazer com que isso acabe, que isso diminua? A completa convicção, né, a plena convicção de que? Das múltiplas existências. A reencarnação. Né? Hoje eu estou num corpo feminino, amanhã eu estou num corpo masculino. Então, quando é o mesmo que serve para as raças, quando nós tivermos plena convicção de que estamos indo e vindo em diversos vasos, né, não tem porquê a superioridade, nem de sexo, nem de raça, de classe social. Mais uma vez, nesse sentido de compreensão da espiritualidade, é que o espiritismo pode contribuir para o progresso das leis. É verdade, só para descontrair, eu lembrei do Raul Teixeira que conta que é aquele homem que é muito machão, né, que acha que tem o direito sobre a mulher. Quando ele desencarnar, ele vai encontrar uma fila de ex-marido no plano espiritual com um monte de serviço para ele fazer. E é bem assim, né? A gente acha que muita gente acha que é superior a uma raça, uma pessoa, um animal, qualquer coisa que seja, a gente na realidade está de passagem e nós temos que respeitar todos, se colocar no lugar, né, Lina? Como tu falaste, é só se colocar no lugar, não é tão difícil assim a gente se colocar no lugar e avaliar se você fizesse comigo, se eu tivesse nessa posição, como é que eu iria agir, seguir um pouco dos ensinos de Jesus. Isso é interessante, né? Porque a gente tem uma parte da doutrina espírita, vamos dizer assim, mais vinculada à mediunidade de Divaldo Pereira Franco, em que partes dela, vamos dizer assim, faz uma conexão bastante grande com a psicologia analítica, com o Carl Gustav Jung. E a Joana de Ângeles faz essas pontes. E em várias palestras de Divaldo Franco há então essa correlação, e ele apresenta essa ideia de ânimos e ânima, que seria nosso princípio masculino e feminino, o yang na cultura oriental. Então nós teríamos que desenvolver os dois aspectos. Então todos nós, ou todas as pessoas que apresentarem um fenótipo, vamos dizer assim, né, uma performance de forma violenta, de forma ainda primitiva, dentro desse arquétipo, melhor dizendo, né, ânima ou ânimos, né, esse princípio que nós convencionaríamos chamar de masculino ou feminino, ele vai ter que ser desenvolvido. E não raro, segundo o próprio Divaldo, esconde conflitos sexuais. Então toda pessoa que tem que provar a sua masculinidade ou até a sua feminilidade, né, porque às vezes a gente também fica um criticismo muito marcado em cima dos aspectos masculinos, que são e devem ser cobrados, né, porque a violência doméstica ela é praticada sobretudo de homens para mulheres, então existe essa razão necessária mesmo, mas também é fundamental que a violência intelectual, a violência moral, muitas vezes acontece também de mulheres
para homens, ela valorize os aspectos, e aí eu vou dizer uma coisa assim, de sensibilização. Tem uma feminista americana que ela fala que seria interessante, né, em alguns casos, os homens aprenderem alguns valores com as mulheres e as mulheres aprenderem outros valores com os homens, sem se tornar masculino ou feminino, como forma de crescimento, a gente poder se colocar no lugar do outro, se apropriar de algumas coisas do outro, né, ajudar no serviço doméstico, eventualmente, que era uma tarefa exclusivamente feminina. E tem um filósofo chamado Gilles Lipovetsky, que ele vai dizer que o lar é um espaço de poder e não um espaço de fraqueza. Ele não é um lugar menor no mundo, no nosso mundo, né? E então as mulheres inteligentemente dominam e cada vez mais são chefes de família, segundo dados do IPEA, agora há pouco tempo que saíram, cada vez mais são chefes de família. São a maioria na doutrina? São maioria na doutrina espírita, que é uma doutrina altamente intelectualizada. Então essas mulheres, a gente estudou um pouquinho sobre isso, sobre a situação das mulheres no espiritismo. Então muitas com um nível superior, voltado para os seus estudos, vivendo as suas vidas. E o espiritismo referenda essa posição do lar como uma instituição primordial na sociedade. Então ele é muito superior a qualquer empresa, né? Qualquer cargo público, o lar está muito acima disso. E a gente acredita que esses valores de justiça vão fazer os homens também reconhecer isso, né? Que eu acho que é urgente, é necessário, para que a gente possa, vamos dizer assim, permitir que todos os espíritos, em quaisquer condições, possam evoluir igualmente, né? É verdade. Mas vamos continuar um pouquinho aqui com o Livro dos Espíritos. Eu só seguindo comentando o que tu estava falando, Cris, sobre o direito, e diz ali, um pouquinho mais para frente, depois que a Lívia leu, na mesma pergunta, 875, diz que o direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Olha só, então o que a gente acha que é justiça nem sempre é ético e nem sempre é moral. Porque às vezes a gente vai fazer algo, se isso é permitido perante a justiça, nem sempre é ético ou moral. Hoje a gente diz assim, que é legal, mas legal, não é justo. Mas não é justo. É legal, mas não é ético. É legal, mas não é moral. Olha, interessante, tem uma passagem no livro Nosso Lar, André Luiz, para quem lembra, vocês recordam que o André Luiz encontra um homem no plano espiritual, um senhor, trabalhando em André Luiz. Quando ele o vê, ele fica extremamente envergonhado e ele não sabia se ele ia ou não cumprimentá-lo. E esse homem, depois que ele vai lembrar da história dele, que o pai de André Luiz, que era um comerciante na época, que André Luiz, para quem não recorda, é então um médico que desencarna no plano espiritual e vai trazer notícias do plano espiritual, foi então a reencarnação de Carlos Chagas. O pai dele então tinha uma dívida com outro senhor, esse senhor perde tudo, e o pai então de André Luiz, junto com André Luiz colabora na decisão, eles tiram todo da família desse senhor, eles tiram a casa, era a única coisa que eles tinham. Eles têm que se mudar para o interior, eles pedem por amor de Deus para que ele não tirasse a casa, e o pai de André Luiz tira a casa desse senhor. Então olha só, era direito do pai de André Luiz retirar a única casa que ele tinha, perante a justiça era, mas era ético, era moral ou não? Não. Por isso que o André Luiz, quando chega no plano espiritual, quem é que rege ele no plano espiritual? É a justiça dos homens ou a justiça então que ele trazia da consciência? Da consciência, não era mesmo. Enquanto encarnado, ele tinha dos homens, quer dizer, era permitido porque estava por lei, porque o senhor devia para o pai dele. Mas no plano espiritual ele fica envergonhado do que ele havia feito. A consciência o chama, a lei natural da consciência, o direito chama a atenção dele e vai pedir desculpa para aquele senhor. E o senhor já tinha perdoado ele, perguntou sobre o pai dele, onde é que ele andava, disse que tinha sido uma oportunidade de ele resgatar inclusive valores da família, porque ele foi para o interior, enfim. Né? Aí se desdobra, então, uma desculpa recíproca, o pedido de perdão de André Luiz com aquele homem. Mas a gente observa claramente a distinção entre a justiça do direito dos homens e realmente a justiça divina, como é muito diferente. Quer dizer, é ético, mas não é moral. Eu posso fazer aquilo porque está na lei, mas será que aquilo é justo com aquela pessoa, com aquela família? Quer dizer, então hoje em dia a gente está vendo esses subterfúgios da lei, né? A gente vê, aquela pessoa é excelente porque ela consegue achar uma brecha ali.
legal, com certeza, é legal, né? Valorizar, enfim, mas é ético, legal. Essa frase do Chico abriu um cenário muito bonito para a gente em termos de entender o que é justiça e o que é misericórdia. Eu conto aqui todo o programa, que é a história que Chico diz, né, gente grande para gente grande, falando que João Batista não tinha nada que se meter na vida pessoal de Herodes. Por que, gente, que a gente fala isso? Nós sabemos que João Batista era a reencarnação de Elias. E nós sabemos lá no Velho Testamento, Elias andou condenando à morte, decapitando alguns sacerdotes que não concordavam com ele, que perderam uma aposta que tinham feito com ele. Ele tinha esse débito. Era um grande espírito. O profeta trabalhou para Cristo, mas tinha esse débito, né? O que acontece? Ele reencarna uma moratória. Como quase todos nós aqui, estamos diante de moratórias, assim. A gente comprou parcelado, né? A gente fez débitos parcelados, só que às vezes a gente quer cobrar à vista os nossos créditos, ou o que a gente acha que é certo, né? E aí o que aconteceu com João Batista? Ele acionou a justiça divina, ao invés de acionar a misericórdia. Foi decapitado como ele havia feito. Então, ele se afinizou com o karma dele, né? Ele se afinizou com o karma dele, muito bem lembrado. O karma, só para a gente trocar a palavra karma, só para a gente lembrar, a gente utiliza karma na doutrina espírita, só que karma, na realidade, a origem da palavra vai trazer um reflexo físico, né? O karma não é moral só, ele é físico. Então sempre a gente vai pensar o karma lá na Índia, como assim, fez alguma coisa no corpo, na outro corpo tu vai pagar como físico. A gente sabe que na doutrina espírita não é assim. Né? São problemas morais, não necessariamente a gente vai ter um sintoma físico. Hoje em dia a gente utiliza o karma como um reflexo também moral ou físico, né? Como na lei de ação e reação. Mas a palavra karma vem de um reflexo físico. Eles imaginam somente que a gente pague, se a gente fez alguma coisa de ruim, a gente não tem encarnação para pagar com algum problema físico, uma dor, alguma coisa. A gente, eu acho que tem ressignificado, a gente tem abrasileirado esse termo, né? Então, exatamente, é isso mesmo. É muito interessante isso que tu trouxe, Cris, porque isso nos remete à misericórdia de Deus conosco, né? Então, nesses tempos em que nós todos viramos juízes e avaliamos e julgamos e condenamos nossos irmãos nos seus mais variados equívocos, nos esquecemos disso, que a justiça divina não é a mesma que a nossa, e que o senso de certo e errado, quem disse que o nosso senso de certo e errado está de acordo com as leis divinas, né? Então nós nos tornamos juízes uns dos outros. E eu lembro também de uma frase que diz que não há juiz mais implacável que o da consciência. Por mais que tu estejas livre, que a justiça humana ainda não te alcançou, a tua consciência te alcançou, porque ela está sempre ali presente. Então, e se nós fôssemos levar em conta, se Deus não fosse eternamente misericordioso conosco, infinitamente misericordioso conosco, como nós estaríamos? Eu estava ouvindo outro dia uma palestra do Haroldo, que ele disse assim, se nós pegarmos as nossas 10 últimas encarnações e colocarmos na ponta do lápis os nossos débitos, a gente não tinha condições de encarnar aqui. Né? Então a misericórdia divina atenua, nos dá muitas oportunidades, porque a intenção é nos reeducar, não nos punir. Com certeza, com certeza. Gente, eu vou pedir para, antes de fazer uma pausa aqui, mandar um abraço ao pessoal de Criciúmal que tem estado conosco toda semana, o João Vitor e a Lilian, lá de Criciúmal. Esses gostam de nós. Toda semana. Também vou mandar um abraço, beijo, pessoal aqui está sempre conosco. A Aline Correia, a Rejane Scheffer, quem mais aqui que a gente vai estar olhando aqui, tá curtindo a página no Facebook, lembrando que você pode baixar o aplicativo da Rádio Cultural FM, tá, para iPhone e Android, pode ouvir pela rádio, ou então acompanhar ao vivo aí pelas plataformas do Facebook. Eu quero mandar um abraço também, antes de passar aqui para o intervalo, para Iris,
que está lá de... Nossa doutora Iris, né? Lá aqui de Torres, mas que está em Porto Alegre. Para o Fabian, que nos deu uma boa noite aqui. E assim desejar que todos que estão nos acompanhando possam mandar um recadinho que a gente vai tentar ler no ar aqui. Finalizando, o abraço grande para todos que têm de alguma forma ou outra compartilhado, né? Não só o nosso programa, mas temas espíritas, fazendo com que o movimento espírita ele ganhe um certo corpo, ele se desenvolva em reflexão. Tá bom, gente? Um abraço no coração de todos, a gente já volta. A gente continua ao vivo pelo Facebook a gente continua ao vivo. O Juninho, eu vi que deu uma curtida ali. Um abraço, Juninho. A Jaqueline Schwank também está curtindo a nossa publicação aqui no Facebook. Um abraço para a Jaque. O Centro Espírita Fonte de Luz, lá de Osório. Santo Antônio. Faz um convite ao pessoal de Santo Antônio, da Ivone, né? Faz aí, ótimo, Duda. então fazer um convite ao pessoal de Santo Antônio, fala todo bem mundo que alto. está escutando hoje, que nós vamos ter o encontro Amigos de Ivone no Amaral Pereira, dia 21, 22, 23 de abril, sexta-feira à tarde, sábado manhã, tarde e noite, domingo pela manhã, com palestrantes de fora do nosso estado. São 4 palestrantes que vão tratar das obras de Ivone, especialmente Dramas da Obsessão e o livro Memórias de um Suicida. Vai ser um encontro bastante interessante. Quem quiser se inscrever, nós vamos vamos deixar no Facebook, né, Cris, a inscrição. A Luísa está preparando. Vamos pedir que a pode Luísa fazer, compartilhe no próprio... Aí embaixo do nosso post, vai estar nos comentários o link para a inscrição do evento da Ivone Pereira. Muito interessante, né? Evento que ocorreu em Brasília, e agora tem evento no Rio de Janeiro. É uma oportunidade ímpar de, aqui em Torres, a gente receber esses palestrantes que conhecem profundamente a obra da Dona Ivone, que é essencial para a doutrina espírita, livros maravilhosos. Quem não leu vai ter um contato mais próximo com a Dona Ivone, especialmente esse assunto do suicídio. O Divaldo comentou há pouco tempo, né? Comentando um pouquinho, acho que foi a semana passada, outra, falando sobre a questão do autismo. Eles perguntaram ao Divaldo por que um número tão grande de autismos agora, nesse período. E ele disse assim, porque nunca houve tantos suicidas como houveram outras vezes, né, esses anos. Então ele faz esse link entre a questão do suicídio e do autismo, bastante interessante, comentando com o Divaldo. Então, dessa situação que a gente está vendo no nosso litoral todo aqui, é uma região com alto índice de suicídio, né? Precisa ser tratado. Tem no cartaz ali o link, né? Tem os nomes. Não, mas dos a palestrantes. Luísa vai fazer ali Isso, tem o nome dos palestrantes. Ela vai colocar no Facebook. Quem tá ouvindo... E como nós estamos só no Facebook, ela já vai postar, você pode... E outra coisa interessante que é gratuito, né, Cris? 100% gratuito. Faz a inscrição ali pela internet. É importante que você se inscreva e venha, né? Para não tirar o lugar de alguém. Exatamente. Mas vale a pena Venha, refletir. participe. Uma grande... Independente do tema, tá, gente? Independente do tema. Exatamente. Porque eu confesso, Duda, que é um tema que para muita gente, para mim, é um tema um pouco forte. Mas tem sobre obsessão também. Né? Não, mas é que tá, né? Quando a forma que é abordada, já tive a oportunidade de participar de um estudo nesse sentido, e a forma que é abordada, ela é muito leve, ela é muito interessante, né? Porque é voltada para o amor, né? A gente não vai pensar assim, nós vamos tratar de um tema desse voltado para a problemática do problema em si, que a gente já sabe qual é, né? Nós que somos espíritas sabemos. Mas é voltada para a redenção da alma humana, né? Para a gente compreender que nós estamos nos redimindo, e a própria Ivone do Amaral Pereira é um exemplo de redenção. Então, é uma história de superação, e não uma história que triste, né? Que nos deixe pensando de forma demonstrando a menor. misericórdia divina, né? Justamente. Maria de Nazaré, o trabalho junto aos suicidas, muito interessante mesmo, vale a pena, participem, estão todos convidados. Eu acho que podia botar o Tal é a Lei ali, a música, se o senhor conseguir. Cara, cadê o tema? A gente já vai voltar no rádio daqui a pouquinho, tá? Vou convidar também, né? Sábado, na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, estará acontecendo
um curso de evangelização de bebês. Então, quem queira participar, entra também nos sites aí, na página do Facebook. Só um pouquinho, Lilian, porque entrou junto aqui o rádio. Ao vivo. Então, assim, nós estamos voltando agora para o programa. Vou pedir para a Lilian repetir o evento que vai ter no Bezerra de Menezes sobre evangelização de bebês, é isso? Evangelização de bebês. Começa às 9h30 da manhã. Tem também na página da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes o link para fazer a inscrição. E são todos bem-vindos. Mães, evangelizadores, participar do curso de evangelização de bebês. Que bom, que bom. Eu vou pedir uma música para o Sr. Nelson, na hora que ele dizer que está no ponto, ele pode tocar ela. Enquanto isso, nós vamos... a música Tal é a Lei do Evangelizar é Amar. Vou pegar, aproveitando o tema de hoje, que a gente está falando sobre justiça. E a gente gosta muito dessa banda, quer mandar um abraço pro Dani, pros guris todos lá. Dani, pro Edu, pro tio Anderson, pro Jairo, pro André, pro Silon. Vou pedir pro Sr. Nelson abrir o som nas nossas caixas, pro pessoal do Facebook também poder acompanhar aqui. Evangelizete. Fã clube do Evangelizar. Penso num lugar sem armas, apenas palavras, onde há explosões
muito legal, Evangelizar é a Marta ou é a Lei. Recomendo aí você baixar as músicas do Evangelizar, tenho pedido para eles disponibilizar, algumas delas já estão rolando aí no Facebook, já tem no YouTube. E eu venho pedir agora para a gente comentar um pouquinho mais sobre a Lei de Justiça, lei essa que está inserida na Lei de Justiça, Amor e Caridade. Nós temos 18 minutos, tá, pessoal? Então eu vou dar 1 minuto para o Duda aqui, eu vou começar a cronometrar o tempo, dar 1 minuto para o Duda falar uma coisa muito bacana aqui, que como é que evoluiu a lei assim, a tal ponto de ela se tornar, vamos dizer assim, melhor para todos, né, Duda? Como deveria evoluir. Como deveria, vamos dizer assim, mas ela está caminhando, né? Está caminhando com certeza. Na questão 876 do Livro dos Espíritos, aqui vai ter um resumo. Kardec vai fazer então um resumo da Lei de Justiça, colocando que o critério da verdadeira justiça é com efeito desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não se desejar para si o que se desejaria para os outros, que é o que a gente comenta. E no final ele vai falar, olha só que interessante, um chamamento a nós cristãos, né? Como nós deveríamos agir. Nós temos a lei dos homens, nós temos as leis ao nosso dispor, mas sempre antes de utilizá-las, avaliar se elas são justas, se elas são éticas, se elas são morais, se elas servem a nós, aos nossos familiares e àqueles que nos amam. Então aplicar as leis são necessárias para que a gente tenha então, né, uma convivência harmoniosa dentro das necessidades que a sociedade ainda possui, mas sempre entender e ver essa lei como se é uma lei justa ou não, se eu devo aplicá-la ou não. Kardec diz assim, o sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Fantástico. Isso resumiria, né, Duda, de maneira perfeita essa lei para a noite de hoje. Agora a Lília vai trazer um outro tema dessa parte, ou eu posso passar aqui e te devolvo quando for falar de direito de propriedade? Não pode passar. É? Eu quero só lembrar um finalzinho da lei, desse item. Nós temos aqui uma subdivisão em itens, né? Então, dentro dessa parte de justiça, nós temos os direitos naturais, que Allan Kardec está perguntando, os espíritos estão respondendo, e depois ele parte para perguntar sobre direitos de propriedade e roubo. E aí no finalzinho ele vai falar uma coisa interessante, né? Sobre a atribuição de direitos iguais. Nós temos que lembrar que nesse período a gente está tendo uma migração de uma sociedade estamental, de uma sociedade dividida por nascimento, onde as pessoas eram nobres, eram duques, enfim, tinham sangues diferentes, né? Para uma sociedade que se dizia científica e estava estruturando, dividindo raça. Então havia um movimento, vamos dizer assim, que migrava da sociedade estamental para uma sociedade de segregação racial, que vai durar até os anos 80, por exemplo, na África do Sul, com o regime do Apartheid, então algo muito recente. E a França é responsável por quebrar esse protocolo, tentando dizer que todos são iguais. Ela vai propor a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e aí a resposta dos espíritos é muito interessante quando eles são perguntados sobre direitos iguais, né? Eles dizem assim, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. E aí que está interessante, né? A gente não tem mais que ter dúvida sobre isso. Por que eu falo isso, gente? Porque em muitos países de maioria protestante, tem alguns que, devido à crença na acepção da graça, acreditam que uns nascem abençoados, outros nascem amaldiçoados. Tá? Então essa doutrina, para nós, ela não tem base, vamos dizer assim, racional, porque faria um Deus injusto, e ela não tem, então, qualquer possibilidade de ser verdadeira. Todos nós, em quaisquer condições que reencarnemos, estamos aqui sob a mesma lei, resgatando cada um no seu tempo débitos passados e muitas vezes ganhando empréstimos e recursos que parecem que nos são dados por mérito. Mas na dúvida a gente tem que procurar viver da maneira mais cristã possível, tratando o outro como nós gostaríamos, buscando fazer essa maneira fraterna de vivenciar as coisas. E aí o exemplo máximo, pelo menos para mim, né, depois de Jesus,
é Chico Xavier, que poderia ser milionário com a venda dos livros que produziu, né? O último número que eu tinha foram 25 milhões de livros, mas com certeza esse número já é ultrapassado. Doou todos os direitos dos seus livros para obras de caridade. Vale lembrar que a Madre Teresa de Calcutá, que é outro gigante da espiritualidade na Terra, ela construiu 28 instituições de caridade, um espírito de alta envergadura. O Chico, com seus livros, ajudou a manter 2.000 instituições. Então, para a gente ter noção da proporção, da grandeza do trabalho de Chico Xavier também nos aspectos sociais, né? Não só no aspecto literário, espírita, mas também nos aspectos sociais. Então, depois de colocar o Chico como exemplo aí, de igualdade, né? de potencial mediúnico gigantesco, e aquele exemplo de humildade, de carinho, e eu acredito que agora a gente pode partir para um novo tema. E para encerrar, eu vou ler aqui a pergunta 879, vou pedir para o Duda ler a resposta. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Que legal, que legal. Passo para ti, Lilian. Direito de propriedade. Roubo. Será que a gente precisa falar disso? Acho que não, é um assunto que não está em voga. Né? Mas é interessante que a primeira pergunta desse tópico é: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos respondem, né? O de viver. Olha que interessante, né? Tratar isso como roubo, né? É, propriedade. Né? É. Interessante. O que tu acha, Eduardo? Interessante? Interessante, muito interessante. Principalmente do corpo, né? A gente sabe que o Tá um nosso passando corpo... pro outro aqui, pessoal. Ninguém quer com certeza. Olha, o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. Nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Aqui ele está falando, então, da vida do semelhante e a nossa própria vida. Do bem que a gente tem, né, essa possibilidade de a gente receber um novo corpo, uma nova oportunidade, né, com toda uma organização que a gente sabe da reencarnação, toda a dificuldade que é organizar a família, o ambiente, enfim. A gente sabe todas as características, a gente não vai entrar agora para preparar uma reencarnação, que é muito mais difícil que desencarnar, reencarnar é muito mais difícil. A gente vai ver que quando a gente joga fora, ou a gente tira do outro essa possibilidade, ou a gente tira a nossa possibilidade de resgatar e de auxiliar, de ser um corpo, de ajudar a Deus com a criação, na realidade, então nós somos responsáveis, com certeza. Né? Isso é interessante porque o corpo, na verdade, então é um presente, né? Ele é um presente para nós, vamos dizer assim, ele também se configura uma certa propriedade, um presente, mas ele não, vamos dizer assim, ele não nos pertence de todo, né? Temporário. A gente pode dizer que a gente faz um leasing, assim, né, Duda? Uhum. Do zero. É interessante também, porque se a gente for pensar, por que está dentro da lei de justiça, né? Porque através do corpo se cumpre a justiça divina. Interessante, interessante. Porque nós vamos ali nos melhorando, vamos reparando os nossos equívocos e vamos, porque a justiça divina não é só reparar erros, mas é a equivalência, né, de toda uma construção desde a nossa origem. Então, tudo que a gente falou, os direitos da mulher, os direitos das classes sociais, tudo isso se cumpre através de um corpo físico. É verdade, olha quão triste, quão grave que é tirar a vida, né, de um semelhante que a gente vê hoje em dia. A gente vê esse assassinato, mas a gente vai lembrar do aborto. Está tirando a possibilidade de alguém, está tirando tudo dentro da encarnação. Faz parte do mecanismo, né? O corpo faz parte do mecanismo da justiça divina. Então, talvez por isso Kardec tenha colocado ali. Exatamente. Sem ele, temporário, mas sem ele é impossível de nós evoluirmos. Né? É verdade. Pessoal, mais gente aqui mandando recado, curtindo aqui a nossa transmissão no Facebook. O Vini lá de Bento Gonçalves, Vini Lousada,
O Elton Mota está te mandando um abraço, Duda. Um abraço pro Elton, querido amigo. Né? Aí o Lourenço está mandando um beijo para a mãe dele, diz o Gil aqui. Ó. Beijo, Lô! Então, assim, gente, a gente fica feliz com a participação de todos vocês aí. Né? Porque é muito confortável, a gente está em casa, eu fico imaginando quem está no sofá agora, com o celular na mão, ou quem está vendo pela TV, porque hoje algumas TVs já tem YouTube, né? O YouTube não, tem o Facebook, você pode passar ali, ou no computador. Então o conforto, a gente está em casa, refletindo, tomando um cafezinho, eu fico assim, sentindo a vibração de vocês chegar até mim, posso dizer isso para vocês. Fico sentindo essas vibrações e a gente agradece aos bons espíritos que estão aqui nos amparando nesse momento, né? A nossa contribuição muito pequena, mas a gente pede então que eles que estão aqui nos dando essa contribuição possam levar cada um de vocês um pouco mais de paz, um pouco mais de amor, um pouco mais de justiça, no sentido da gente sentir que pode fazer mais para equiparar, como a Lina fala do antes, né? Equiparar, balancear, né? Tornar equivalente as nossas relações. Então a gente construir isso a partir de nós e não exigir dos outros. Porque quando a gente começa a usar misericórdia, eu gosto muito dessa frase de Jesus, né? Misericórdia quero, não sacrifício. Porque daí a gente começa, ou misericórdia quero, não oferenda, na tradução do Haroldo Dutra Dias, a gente começa a estruturar qual é a nossa forma de fazer justiça com as próprias mãos. Ô Cris, eu gosto de outra frase de Jesus que é não, não, sim, sim. Porque ele diz não tem mais ou menos. Ou você age de forma correta ou você não age. Aquele que está no meio termo, né, eu acho que sim, eu acho que não, eu acho que eu vou fazer dessa forma porque o outro me disse. Quando a pessoa não tem, na realidade, uma postura cristã perante as leis, perante aos outros, a gente assim, sim, não, não. Com Jesus não tinha meio termo. Ou tu era ou não era. Porque o meio termo é que é o perigoso na evolução. É a gente ficar estacionado. Tem uma frase do Velho Testamento que diz assim, né? Que seja quente ou que seja frio, tudo que for morno eu vomitarei. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu não sei nem o ditadinho para dizer. Ditadinhos de Jesus. Ditadinhos de Jesus. Mas é interessante a gente perceber, né, que hoje em dia se utiliza muito de subterfúgios ou de desculpas como disse lá na segunda questão que a gente leu, para as nossas escolhas. A gente criar eles para assumir determinadas posturas, para fazer determinadas escolhas, e a gente vê, nós estamos num momento na sociedade assim de muitas coisas querendo justificar para se mudar leis. Racionalizar, né? Vai indo. Vamos, não vamos detalhar nenhuma, mas assim, vamos diminuir a maioridade penal porque acontece tanto. Vamos praticar a pena de morte porque não conseguimos mais dar conta do sistema. Vamos praticar aborto porque a mulher tem direito sobre seu corpo. E assim nós vamos indo, tentando retroceder em leis humanas que já estavam encaminhadas na mesma fluxo da lei divina, né? Porque como que a gente pode avaliar se as nossas leis estão evoluindo ou não? Se elas estão no mesmo fluxo da lei divina. Se elas começarem de encontro às leis divinas, contrariar a mão da lei divina, é porque a gente não está no caminho certo. Então, sempre que a gente puder opinar sobre isso, se posicionar, é a hora do sim, sim, não, não. Olha, eu percebo que realmente temos grandes dificuldades nos nossos presídios, no sistema não reeduca, mas o que faria Jesus? O que a lei divina preconiza? Qual o primeiro direito? Qual o primeiro direito natural do homem? Viver. Então, qualquer coisa que contrarie o direito de viver, nós, principalmente, que abraçamos, né, o cristianismo, a doutrina espírita, não
temos como achar desculpas para contrariar esse posicionamento. É verdade. Muitas pessoas entram na faculdade, são, vamos dizer assim, sofrem uma lavagem cerebral em termos de doutrinas materialistas. E tentam coadunar, né, o materialismo com o espiritismo. Eu quero dizer uma coisa muito clara, assim, né, para a gente pensar de forma peremptória, vamos dizer assim. O espiritismo veio para a Terra para combater o materialismo. Então, assim, não é para a gente ficar bonitinho, para a gente ficar mais fofinho. O primeiro objetivo de Allan Kardec, e olha que Kardec é uma pessoa com bom senso incrível, mas ele tinha por alvo combater o materialismo. Evidente que existem, vamos dizer assim, boas armas. O amor, a misericórdia, a caridade, né? Formas de estruturar aquilo que Bezerra de Menezes fala no filme homônimo, né? Sobre quem é que sai às ruas para atender as demandas das pessoas em sofrimento. E a gente repete aqui o que Bezerra disse de forma muito sucinta: são os religiosos. E a gente reconhece isso. A gente vai na Casa do Pão, aqui no bairro Guarita, a gente tem aqui evangélicos, espíritas, católicos, testemunhos de Jeová, todos ajudando pessoas com alimento, com remédios, com conforto, com carinho. Nunca vi um materialista domingo de manhã batendo de porta em porta perguntando se alguém está precisando de alguma coisa. Então a gente tem essa mensagem para passar, que ela é fundamental. Nós somos espiritualistas, nos defendemos a vida sob quaisquer circunstâncias, e isso é um gesto de amor, né? É um gesto de amor. Mas a gente não pode ficar falando aqui, eu tenho um pouco de implicância com esse negócio de homem de bem, tá? Porque nem Jesus aceitou ser chamado de bom, né? Então todos nós somos bons e ainda temos coisas a melhorar. Então qualquer irmão nosso, em qualquer condição, merece o nosso carinho, merece a nossa possibilidade de redenção. É evidente que uns vão ficar numa situação ainda delicada e vão ter que ficar, vamos dizer assim, por conta do roubo, por conta de outros crimes, vão ter que ficar afastados da sociedade. Mas todos nós aqui estamos submetidos a essa lei de justiça. Que no nosso círculo, que a gente consiga fazer com que a misericórdia chegue antes das leis de justiça serem aplicadas no seu rigor, né? E eu acho que é isso. Vou passar a palavra para vocês irem encerrando, depois eu só complemento aqui, mandando um abraço para o pessoal que falta. Então, realmente que fique uma mensagem assim de pacificação, porque quando se fala de justiça é necessário que se fale de paz, não de vingança, não de retaliação, muito bom isso, não de punição, que se fale de pacificação. Se o nosso sistema, se a nossa sociedade atual ainda não consegue reeducar aqui na Terra as pessoas que se equivocaram, que o nosso sentimento íntimo não seja de revolta, porque nós não podemos contribuir para que se crie esse clima, para que a psicosfera seja essa. Porque quando a gente se revolta com o sistema, com o ser lá longe de nós, que está cometendo um crime, que não foi punido, a gente não consegue equilibrar as relações próximas a nós. Então nós nos revoltamos, projetamos uma revolta lá, e quando vê, estamos revoltados com os nossos mais próximos, né? Com os seres mais próximos. Então, nosso íntimo tem que ser de pacificação e de confiança na justiça divina. Sempre confiança, porque é o velho ditado, né? A justiça divina nem tarda, nem falha. Ó, sabia um ditadinho eu também. Então era esse o meu recado. E para encerrar, lembrando que o Cris falou também de nós, todos nós religiosos, né? Qualquer religião que a gente professe, que a gente tenha certeza que nós somos aqueles que podem fazer a diferença, né? Se nós não colocarmos a mão na massa, se a gente não arregaçar as mangas, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente só ficar reclamando, olhando de longe, achando que aquela lei não está boa, achando que aquilo não funciona, quer dizer, reclamar sentado, ficar esperando que um outro tome a iniciativa, não vai acontecer.
Depende de nós. Nós temos então conhecimento, nós temos as possibilidades, nós sabemos o que nós devemos fazer, então nós temos que colocar em prática. Mais do que nunca é necessário que o espírita então tenha uma postura, sim, sim, não, não. Nós sejamos sim, né? Que a gente não tem mais essa postura de ficar esperando que o outro resolva os nossos problemas, que a gente resolva, que alguém resolva, que os nossos políticos mudem as leis. Não, a gente tem que fazer dentro do nosso ambiente pequeno, dentro da nossa casa, que vai se estendendo para dentro do nosso centro, que vai se estendendo para dentro da nossa comunidade, nosso município. Assim que a gente vai fazendo a transformação que a gente quer ver e que vai ocorrer, mais cedo ou mais tarde vai ocorrer, mas que seja mais cedo, né? Que a gente não demore tanto. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Que Sempre vai. lembrando de se colocar no lugar, né? Colocar no lugar com o outro. Lembrando que a lei pode ser dos homens, mas é necessário que ela seja moral. Né? Que legal, gente. Então a gente vai encerrando o nosso programa. Eu vou pedir para a Luísa Scheffer, que está nos bastidores aí, lá de São Paulo, ajudando a controlar o nosso Facebook, compartilhando os textos aí do Livro dos Espíritos na página da Sociedade Espírita Caminho da Luz, nos comentários da nossa live que a gente tem feito aqui todas as terças-feiras, às 20 horas. Eu vou pedir para ela fazer, para colocar um vídeo que eu sei hoje, e confesso que mexeu bastante comigo, que conta a história de um detento condenado à prisão perpétua. E mostra qual foi a forma de redenção dele. Então eu vou deixar aí para vocês assistirem, vale muito a pena, é bem curtinho, vale muito a pena ver. E para a gente ir se despedindo, com vontade de ficar aqui mais uma meia hora, mas aí o seu Nelson aqui da Rádio Cultural FM ia nos correr daqui, né? Está dizendo que não. Aqui. Mas para a gente ir se despedindo então, eu quero mandar um abraço final para todas as pessoas que estavam nos acompanhando. Tá, gente? Um abraço para Karina Silva, para Yasmin, que mandou um beijo para a tia Lilian. Beijinho para a tia Lilian, mas não vi quem era. Beijo para os jovens, todos que estão nos acompanhando. Para Betina de Anastácio, para Roberta Souza, para Adriane Lippert, a Carolina Dal Bosco, a Betina Knabin, o Gil já tinha falado, a Aline Correia, o Fabiano também já tinha comentado, que o Fabrício Cardoso, a Rejane já tinha também comentado aqui, a Rejane Scheffer, a Fernanda Cipriano, o João lá de Criciúmal e a Lília estão sempre conosco aqui, o nosso abraço carinhoso. E assim a gente vai se despedindo. A Marta Liandara, e aqui mais pessoas, e peço perdão por não poder mencionar todas aqui no rádio. Tá ficando bom, tem bastante gente já. Mas eu fico muito feliz, né? O Giovanni Toniolo, a Luziane Santana, lá de Capão. Aqueles que estão ouvindo pelo rádio também, né? Isso, o pessoal que está no centro de Torres aqui, acompanhando a Rádio Cultural FM, um abraço no coração de vocês. A gente deseja assim, que essa semana que começou ontem possa terminar de uma maneira melhor com a nossa postura, mais justa, mais cristã, mais unilateral. É ser justo a partir de nós mesmos, né, gente? Com fraternidade, confiando sempre que Deus vai nos devolver na medida da nossa semeadura. Um beijo muito grande no coração de cada um. Obrigado por esse tempo que você ficou conosco. E até a próxima terça-feira. Um abraço. Tchau. Tchau. Não deu nem tempo pro recadinho do